Olá, galera, tudo bom? Estamos aqui para mais um podcast. E nesse eu não tô sozinha, eu estou com um convidado que já gravou com a gente. O nome dele é... Vinícius! Voltei! Voltou! A gente vai falar sobre a visão que os estrangeiros têm de nós. Por que disso? Que visão nós passamos lá pra fora? Vini, vamos começar então? Vamos nessa! Podcast RPO com Natália Souza. Primeira pergunta, meu jovem. A pergunta básica, né? Que imagem nós, brasileiros, transmitimos ao mundo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo jovem. Creio que eu não mereça, mas fico extremamente agradecido. Ok. Pois bem, esse tema muito me seduz. Eu acho um tema muito interessante. Nós pensarmos que tipo de imagem nós, brasileiros, passamos para o estrangeiro. Sim. Ainda mais em um mundo cada vez mais interligado, né? Estou falando, claro, aqui da famosíssima globalização. Exato, que é um tema também muito importante, né? Já que nem todos os países estão realmente conectados de uma forma positiva. Mas enfim, voltando ao tema. Veja, nós brasileiros passamos uma imagem lá para fora e eu creio que nem sempre essa imagem é uma imagem positiva. Sim. É uma imagem boa. E o que a gente quer trocar uma ideia aqui hoje é sobre o seguinte: o porquê disso? Por que nós passamos essa imagem lá para fora? Quais são os desdobramentos em cima disso? Ou seja, quais são as consequências em cima disso? Se for uma imagem ruim, como reverter essa situação? Porque isso influencia em muitas coisas, né? Na política, na economia, por aí vai. Show, Vini. Mas agora, na sua visão, o que você acha que especificamente o estrangeiro pensa de nós? Qual é a visão que nós especificamente transmitimos ao outro que não está no nosso país, que não é brasileiro? Sim, veja, como eu falei, né, na minha visão, a ideia que nós passamos lá para fora é uma imagem negativa, né? Sim. E o porquê disso? Infelizmente, claro, o maior culpado é o próprio brasileiro, devido a uma série de comportamentos. Então, muitas pessoas lá fora ainda veem o Brasil como uma área de floresta, né, que é uma tremenda ignorância, e com pessoas, por exemplo, extremamente perigosas, com pessoas que não gostam de trabalhar, com mulheres, por exemplo, que são vulgares. Sim. Infelizmente, há esse estereótipo, né, essa forma de ver o brasileiro. Sim. Para justificar o que eu estou falando, vou dar um exemplo aqui que todos conhecem, né, eu creio, que é um jogo de videogame chamado Street Fighter. Sim, É um jogo de luta conhecemos. antigo, a beça, né, enfim. E nesse jogo você tem vários representantes de vários países. Então, por exemplo, o Guile é o estadunidense, né? Então ele é um militar e o cenário dele é um jato, certo? Sim. Você tem o Honda, que é um lutador de sumô, né? Ele é japonês, obviamente, etc. Sim. Vocês sabem quem é o brasileiro? O brasileiro é o Blanca, que é um monstro verde. Bacana. Legal, né? Cujo cenário é uma jiboia enrolada em um tronco de uma árvore, né? O cenário é a Amazônia. Olha a imagem. Pois é, então muitas vezes é a imagem que muitos têm daqui do Brasil. E eu lembro também de um caso curioso, de uma amiga minha de muito tempo, que ela foi dar uma palestra em Portugal. Sim. Ela deu uma palestra sobre Camões, foi uma palestra em inglês, e naquela época, você deve ter já uns 15 anos, sei lá. Perguntaram assim pra ela: poxa, a senhora fala muito bem inglês e tal, lá no Brasil tem curso de inglês? E um outro falou assim, pra professora, essa minha amiga professora, falou assim: a senhora é brasileira, né? Samba aí pra gente ver. Samba Tipo aí assim, pra né? gente Você é ver. brasileiro, é claro que você Se samba. você é brasileiro, você tem que saber sambar. Óbvio. E pra finalizar o que eu falei aqui, lembrei também, já tem muito tempo isso, tá? Uns 15 anos por aí. Meu fisioterapeuta, né, que eu machuquei o joelho, e ele morou um tempo nos Estados Unidos. E eu perguntei, falei: cara, qual é a diferença lá de fora pra cá? E ele me falou uma coisa que me marcou até hoje. Ele falou assim: cara, lá fora as coisas funcionam. Difícil, né? E aí ele falou que um amigo dele de faculdade falou assim: pô, você mora no Brasil, né? Tal, no Rio de Janeiro. Como é que você faz pra ir pra faculdade? Como é que você se desloca? Aí ele falou assim: olha, tá umas 8 horas da manhã, eu acordo, pego o primeiro cipó, né? Aí 8h30 eu chego em outro local, pego uma jangada, depois eu pego mais umas 2 jangadas, mais uns cipós e chego à faculdade. E o cara ficou olhando pra ele assim, um cara de bobo. Aí ele falou assim: cara, igual a você, eu vou de ônibus, né? Sim, Eu claro. pego uma carona com alguém. E o cara ficou surpreso. Os Simpsons, por exemplo, né, esse desenho famosíssimo, eles já fizeram 2 episódios sobre o Brasil. São muito curiosos, muito interessantes. Vale a pena vocês darem uma pesquisada. O primeiro episódio, inclusive, deu um problema tremendo com a nossa Secretaria de Turismo. Enfim, e o outro foi sobre a Copa do Mundo, se eu não me engano. Sim, Vale muito a pena dar uma olhada. E trazendo, claro, esses estereótipos que acabam traduzindo a nossa imagem de um modo muito negativo. Falamos bastante da negatividade que passamos. Sim. E a pergunta que não quer calar de fato é:
por que passamos essa imagem? A gente tem um porquê ou essa questão ainda tá em aberto, vamos dizer assim? Olha só, eu estava pensando aqui sobre isso. Essa imagem negativa que nós passamos, e aí, claro, convido a galera, óbvio, a pesquisar sobre. Pode até pegar uma linha histórica, né? Por que o brasileiro tem essa imagem de malandro, de trapaceiro, daquele que não gosta de trabalhar, por exemplo? Por que temos essa imagem? A gente pode fazer uma pesquisa em relação a isso, que eu acho interessante buscar. Sim. Inclusive, algo que há que se destacar aqui também é sobre a ignorância de um modo geral. Sim. Porque, por exemplo, se eu virar para alguém e falar França, o que você pensa quando eu falo em França? A maioria vai falar o quê? Perfume, não é? Torre Eiffel, queijo, caro, né? Enfim. Tá, eu pergunto assim, você sabe se a França está passando por algum período complicado em relação a desemprego? Não sei. Quem é o presidente da França? Tem muita corrupção na política lá? Pô, também não sei. Ou então México, né? México, você pensa no quê? Sim. Tequila, sombreiro, né? Tá, mas em relação à política no México, em relação aos recursos naturais, sabemos? Não sabemos. Então há uma ignorância de um modo geral. Da mesma forma, quem mora lá fora tem também, né, muita ignorância em relação ao brasileiro. A quem é o brasileiro, né? Do que o brasileiro gosta, do que o brasileiro não gosta. Será que o brasileiro é só isso? O cara que sabe sambar, que sabe jogar bola e que bebe caipirinha e fica o dia inteiro na praia? Entendeu? Muitos ainda têm essa visão em pleno 2019, infelizmente. A questão é, o porquê disso? E mais, se temos essa visão negativa, como reverter? É uma grande questão, né? Exatamente. Como é que a gente pode reverter isso? Porque isso vai influenciar em tudo, até mesmo em acordos internacionais. Qual o país que vai querer negociar com um outro que é tão mal visto por tantos países? Isso, infelizmente, acaba nos bloqueando. Aliás, o próprio brasileiro faz isso com ele mesmo, né? Foi até redundante aqui, mas para chamar a atenção mesmo. Dentro do Brasil, nós temos essa imagem negativa. Eu lembro que nas minhas aulas da pós, um professor comentou o seguinte: um trabalho em literatura de uma faculdade do Ceará não tem o mesmo peso do que um trabalho em literatura da UFRJ, por exemplo. Sim. Isso é preconceituoso. Com certeza. Isso é totalmente infundado. Isso é totalmente infundado. Percebe? E nós nos vendemos muito mal lá pra fora, né? Até o Serginho, nosso amigo aí, estava comentando sobre isso. Nós nos vendemos muito mal. E outros países não fazem isso. Outros países meio que deixam, né, um pouquinho de lado os aspectos negativos e enaltecem os positivos. Talvez o brasileiro não saiba fazer bem isso. Vini, eu estou pensando aqui. Fala pra mim. A gente está falando de muita negatividade em relação ao pensamento do outro, do estrangeiro em relação a nós, e também da relação que nós temos com nós mesmos. Sim. Visão negativa sempre. Mas fala pra mim, nós temos motivos de ter orgulho de nossa cultura? Poxa, Nath, com certeza, né? A cultura do Brasil é muito bonita, é muito variada. Você tem uma realidade cultural gigantesca, né? O nosso país é muito, muito grande. Então, o Nordeste é muito diferente do Sul. Sim. E por aí vai. Tudo muito bonito, repito. Temos muito motivo para ter muito orgulho, claro. Mas é uma pena que muitas vezes o brasileiro se coloque para baixo. Vou usar um clichê aqui, né? Que é a frase do Nelson Rodrigues, que o brasileiro tem complexo de vira-latas. Ou seja, que a nossa cultura é sempre inferior. Só que ser vira-lata não deveria ser um sinônimo de descaso, de coisa ruim. Sim. Percebe? Então temos que ter orgulho de ser vira-lata. Não há vergonha nenhuma nisso. Sim. Eu acho que isso é muito importante ressaltar. Temos uma cultura muito bonita, muito variada, como eu falei, e temos sim que nos orgulhar dela. E com essa mensagem maravilhosa, acho que podemos ficar por aqui, não é, Vini? Concordo, Nath. Foi um grande prazer. Agradeço novamente o convite. Eu agradeço novamente por você ter participado. Palmas pro Vini! Valeu, galera. Admire meu trabalho nas redes sociais. Vini Santos Fotografia. Foca no Insta. No Vini! E no Face. Foca no Vini no YouTube também. Aqui é multimídia o bagulho. Sou brasileiro.